As sombras da noite caíam sobre a pacata cidade de São Miguel, onde o mal espreitava sob a luz pálida da lua. Eu, Pedro, um simples morador, testemunhava os horrores que assombravam nossas ruas escuras. Drácula, o temido vampiro, emergia das trevas nas noites mais sombrias, sedento por sangue e destruição. Seus olhos brilhavam com a fome insaciável enquanto ele caçava suas vítimas, transformando-as em criaturas da noite como ele. A cidade inteira tremia de medo, sabendo que a qualquer momento poderia ser a próxima a sucumbir ao seu poder maligno. E eu sentia o peso da responsabilidade sobre meus ombros, sabendo que a única esperança de São Miguel repousava em minha coragem e determinação. Eu tinha que detê-lo antes que fosse tarde demais. Cada passo que eu dava em direção à escuridão era uma promessa silenciosa de luta até o fim. À medida que as noites avançavam, a população de São Miguel buscava desesperadamente formas de se proteger do terror que assolava a cidade. Amuletos sagrados eram pendurados nas portas, alho era espalhado pelas janelas e cruzes adornavam cada esquina. As igrejas ficavam repletas de fiéis em oração, implorando por proteção divina contra as garras do vampiro. No entanto, mesmo com todas as precauções, o medo persistia, crescendo como uma sombra escura sobre o coração da comunidade. Cada ruído na noite era uma ameaça em potencial, cada sombra era vista como um sinal da chegada iminente de Drácula. Eu, Pedro, via a angústia estampada nos rostos dos meus vizinhos, sentindo o peso do terror que pairava sobre nós. Mas eu não podia permitir que o medo me dominasse. Eu tinha que encontrar uma maneira de derrotar o monstro que ameaçava nossa cidade, antes que fosse tarde demais. Em uma noite particularmente sombria, quando a lua lançava sua luz prateada sobre as ruas vazias de São Miguel, Drácula atacou com uma ferocidade renovada. Seus olhos brilhavam com a sede de sangue enquanto ele voava pela cidade, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Os gritos ecoavam pelas ruas, mesclando-se ao uivo do vento, enquanto as vítimas caíam uma a uma sob o domínio do vampiro. A cidade mergulhou no caos, com medo dominando cada esquina e a esperança parecendo escapar por entre os dedos como areia fina. Mas, mesmo diante do terror, uma pequena faísca de resistência acendeu-se dentro de mim. Eu sabia que não podia mais ficar parado enquanto minha cidade era devorada pelas trevas. Com determinação renovada, jurei lutar até o último suspiro para libertar São Miguel do jugo de Drácula. Decidido a enfrentar o mal que assolava São Miguel, busquei a ajuda de um antigo caçador de vampiros, conhecido apenas como Mestre Alarico. Ele me ensinou os segredos da caça aos vampiros, revelando rituais antigos e armas sagradas que poderiam ser nossa única esperança contra Drácula. Armado com esse conhecimento, preparei-me para o confronto iminente, sabendo que a batalha que se aproximava seria a mais difícil da minha vida. Enquanto a cidade mergulhava cada vez mais na escuridão, eu me preparava para enfrentar o vampiro em seu próprio terreno, pronto para lutar até o último suspiro em defesa daqueles que amava. A noite estava chegando, e com ela vinha a promessa de confronto e redenção. Eu estava pronto para enfrentar Drácula, custasse o que custasse. Meus olhos refletiam a determinação de um homem disposto a tudo para proteger sua cidade. A noite caiu sobre São Miguel com um manto de trevas que parecia engolir tudo ao seu redor. As ruas vazias ecoavam com o som do vento uivando entre os edifícios sombrios, enquanto eu me dirigia para o confronto final. O coração batia forte no peito, uma mistura de medo e determinação pulsando em minhas veias. Cheguei à mansão abandonada onde Drácula se escondia, uma fortaleza de escuridão no coração da cidade. À luz da lua, vi a sombra do vampiro movendo-se dentro da mansão, aguardando meu desafio. Com a espingarda em punho e a fé em meu coração, entrei na escuridão para enfrentar o mal que ameaçava minha cidade. O ar estava impregnado com um silêncio opressivo, como se até mesmo a própria noite estivesse contendo a respiração, aguardando o desfecho da batalha iminente. Dentro da mansão, os corredores escuros ecoavam com o som dos meus passos silenciosos. Cada sombra parecia se contorcer e se mover, alimentando meus medos mais profundos. Mas eu não podia recuar. Eu estava determinado a enfrentar Drácula e acabar com seu reinado de terror de uma vez por todas. Finalmente, encontrei-me diante da figura sinistra do vampiro, seus olhos vermelhos brilhando com uma fome insaciável. Com um rugido gutural, ele avançou na minha direção, suas presas afiadas prontas para me dilacerar.
Eu levantei minha espingarda, firme e inabalável, e disparei. O estrondo do tiro encheu a mansão, ecoando pelas paredes escuras como um trovão. Drácula soltou um grito de dor, suas mãos agarrando-se ao peito enquanto ele recuava. Eu sabia que aquilo não seria o suficiente para derrotá-lo, mas era apenas o começo da batalha que se seguiria. Estava na hora de acabar com o reinado de terror de Drácula e trazer a luz de volta a São Miguel. A batalha se desenrolou na mansão envolta em sombras, enquanto Drácula e eu nos enfrentávamos em um duelo de vida ou morte. Seus movimentos eram rápidos e selvagens, enquanto eu lutava para manter minha determinação firme. Trocamos golpes e paradas, cada um determinado a prevalecer sobre o outro. A energia pulsava no ar, carregada com a tensão do confronto iminente. Por um momento, parecia que o tempo havia parado, e éramos apenas Drácula e eu, presos em um redemoinho de violência e desespero. Mas, apesar de todos os seus poderes e astúcia, eu nunca perdi de vista meu objetivo, proteger minha cidade e seus habitantes a qualquer custo. Com um último esforço final, consegui encontrar uma abertura em sua defesa e desferi o golpe final. Drácula soltou um grito de agonia enquanto caía, suas formas sombrias se dissipando no ar. A vitória era minha, mas o preço pago pela paz em São Miguel seria lembrado para sempre. Nos dias que se seguiram, a cidade se recuperou lentamente do trauma, e eu, Pedro, seria para sempre lembrado como o herói que enfrentou o mal e triunfou. Com a queda de Drácula, São Miguel finalmente encontrou alívio do terror que o assolava. As ruas antes sombrias agora eram banhadas pela luz do sol, e o medo que uma vez dominara a cidade dava lugar à esperança e à renovação. Os moradores saíam de suas casas com sorrisos nos rostos, gratos pela coragem que os libertara do jugo do vampiro. Nos dias que se seguiram, a vida voltou ao normal em São Miguel, mas as memórias da batalha travada nas sombras nunca seriam esquecidas. Eu, Pedro, caminhava pelas ruas da cidade com humildade, sabendo que havia desempenhado um papel crucial na defesa de nossa comunidade. O mal havia sido derrotado, mas eu sabia que deveria permanecer vigilante, pronto para enfrentar qualquer ameaça que ousasse desafiar a paz frágil que agora reinava em São Miguel. E assim, enquanto o sol se punha sobre a cidade, eu me preparava para o próximo capítulo de nossa história, determinado a proteger São Miguel custasse o que custasse. Entretanto, mesmo com a aparente paz que reinava sobre São Miguel, eu sabia que o mal sempre espreitava nas sombras, esperando por uma oportunidade para ressurgir. Por isso, mantive-me vigilante, observando atentamente cada movimento na cidade, cada sombra que se contorcia sob a luz da lua. A memória da batalha contra Drácula permanecia viva em minha mente, lembrando-me de que o mal nunca descansa verdadeiramente. Então, enquanto a cidade se reerguia, eu permaneci alerta, pronto para agir caso alguma nova ameaça surgisse. A paz era preciosa demais para ser desperdiçada, e eu estava determinado a protegê-la com todas as minhas forças. E assim, enquanto o tempo passava e as estações mudavam, eu permanecia como um guardião solitário, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino lançasse em meu caminho. Pois em São Miguel, a batalha entre o bem e o mal era uma luta constante, e eu estava determinado a garantir que o bem sempre prevalecesse. E assim, a história de São Miguel continuava, marcada pela coragem e pela determinação daqueles que se recusavam a sucumbir ao mal. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e logo o tempo passou a ser medido não mais pelo terror que uma vez dominara a cidade, mas sim pela esperança que florescia em seus corações. Eu, Pedro, permanecia como um guardião silencioso, vigilante contra qualquer ameaça que pudesse surgir. Mas, à medida que os anos passavam, o mal parecia se dissipar cada vez mais, como uma névoa escura que se dissipa diante do sol da manhã. E assim, enquanto o tempo avançava inexoravelmente, São Miguel continuava a prosperar, uma prova viva de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz sempre pode ser encontrada. E eu, Pedro, sabia que, enquanto houvesse esperança e coragem em nossos corações, São Miguel jamais seria dominada pelo mal novamente. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.